dá para ver que eu coleciono velarias, né, jornais. Vou dar alguns exemplos disso que eu acho bem bacana, né? Na Flip do ano passado, quem é que foi ressuscitado assim, que era o tema da Flip e tal? Era o Machado, né, os 100 anos e tal. Mas a grande pesquisa, a grande loucura de todo mundo que estava lá era saber se a Capitu traiu ou não o Bentinho, né? Que é a grande dúvida. Mas veja que bacana, a gente acha, não gente, a Capitu é a segunda personagem mais estudada no mundo da literatura. Tem gente que não dorme mesmo à noite pensando sobre ela, fica pensando o que foi que ela fez, afinal de contas, né? A primeira personagem é a Penélope, e é verdade isso, é teses e teses e teses sobre a Capitu, né? Teve até quando a obra fez 100 anos, teve em São Paulo uma coisa linda, que foi o julgamento da Capitu, foi na OAB. Então, de um lado tinha advogado de defesa, advogado de acusação, vara da família, né? Estava todo mundo ali. E a única obrigação era achar respostas na obra. Então, não era assim, eu acho que, eu imagino que, tinha que achar no texto. Foi uma coisa linda, 6 horas ali, todo mundo desocupado na vida, julgando a Capitu, né? Aqui, França reabilita Alexandre Dumas. Bom, acontece que as cinzas do Dumas, né, ficou lá num cemitério qualquer, até que um dia a França disse, o cara é bom, vamos trazer as cinzas de volta. Aí foram lá e, né, aqui no Brasil, o Feliz Fim de Lima Barreto. Lima Barreto também um sujeito, quem já leu Lima Barreto, né? Morreu como louco, alcoólatra, o pai já havia morrido também como louco, um ilustre desconhecido. O filme, que é uma delícia de ver, né, com Paulo José, fez com que as pessoas pensassem no Lima Barreto de novo, né, ressuscitassem Lima Barreto. Aquela novela da Globo, Fera Ferida, toda a novela eram os contos de Lima Barreto, e não tinha um crédito. Você podia assistir a novela inteira, de vez em quando eu assisti, e eu me lembro bem porque tinha lá o Flamel, que era o celular, e ele era um alquimista. E tinha a Clara dos Anjos, que era a moça que namorava com um violeiro. Enfim, a gente assistia a novela inteira, não tinha um crédito para o sujeito. Coitado, sofreu na vida e não tinha. Mas um filme fez com que as pessoas pensassem sobre ele de novo, né? Bom, gente, tem aqui uma coleção enorme, eu não vou ficar mostrando tudo, né? Pensei aqui nos brasileiros. Gregório de Matos ressurge em filme e livros. Também o filme fez. Quem é que lê Gregório de Matos hoje, né? Não lê Vitorino. Esse aqui que é ótimo, de Lord Byron, em inglês. Aliás, esse, posso ler? Só um pedacinho? Olha que ótimo que começa a matéria. Ele viveu com só um dos pais, tinha uma deficiência física, um distúrbio alimentar, usava drogas e teve mais mulheres que Julio Iglesias, incluindo relações sexuais com sua meia-irmã, assim como com vários garotos e damas ilustres. O homem que viu seu corpo embalsamado quando o túmulo foi aberto, insinuou que ele tinha uma barriga bastante pronunciada. Cópias pirateadas de sua obra vendem aos milhões. Não se trata de Michael Jackson, é Lord Byron. Né? E aí segue aqui a matéria, mas também uma figura que, como teve uma biografia dessas, né, assim, ainda sendo bem benevolente com ele, acabou sendo mais importante que a obra. E agora as pessoas dizem, não, a obra de Byron é boa também, merece exame e tal. Mas enfim, assim vai, né? Podia dar uma porção de exemplos. Acho que uma coisa que a gente vê nessa ideia de que a literatura é dinâmica, né, que eu estou querendo dizer, quer dizer, ela é dinâmica, ela não está morta, não é porque a obra está escrita que ela está acabada. Eu sempre tenho um novo olhar sobre ela, eu posso descobrir coisas, né? No teatro a gente vê isso com bastante clareza. Por que é que eu vou ver ainda Shakespeare? Eu já sei a história. E por que é que eu vou ver Shakespeare? Por que eu vou ver tragédia grega? Por que eu vou ver Medeia? Né? Tem aqui alguns casos desse. Para que é que eu vou me encontrar com essas obras? Né? Portanto, não é só o conhecimento da narrativa. Né? Lembrando de novo de Antônio Cândido, a literatura não é o quê, né? É como. É como que essa história vai ser contada para mim. Não é o que ela está me contando.
né? Eu tinha um professor maravilhoso que ele dizia assim, que não tem nenhuma história para contar na vida, a não ser a história do próprio homem. Todas as histórias são a mesma história. Né? Tanto que ele falava que a grande dificuldade de fazer ficção científica era porque eu imaginava lá o planeta Marte. Então eu vou escrever sobre Marte. E lá em Marte, os habitantes eles respiram pelo umbigo. Mas respirar e umbigo é desse planeta. Ah, eles amam pelo cotovelo, mas amar e cotovelo é desse planeta. O que é que eu posso falar de algo que eu não sei o que é? Tudo que eu disser é do meu universo. E eu, quando assisto TCM, aquele canal bem careta, mas que é adorável, tem lá Buck Rogers, que é um homem que se perde lá no planeta e volta 25 anos, 25, sei lá. E aí é muito engraçado, né? Porque ele está lá naqueles planetas lá, XRP40, né? E aí, no último que eu vi, era XRP40, ele estava perdido nesse planeta, e sabe o que estava tendo lá no planeta? Despedida de solteiro. Você não acredita? Como é que num planeta vai ter despedida? E era assim, uma festa, a galera dançando e tal. Eu falei, não estou acreditando. E eu lembrei desse professor na hora, como é difícil me transpor para o mundo que eu não sei nada sobre ele. Quer dizer, solteiro, despedida, casamento é do meu planeta, né? Ou seja, então, nessa ideia ainda que eu estou dizendo, dessa coisa muito viva, né? Que o livro não se extingue e não termina nele mesmo, né? É muito mais do que isso. Uma outra coisa interessante disso ainda, e ainda na história, né, dos livros e na história dessa vida dos livros, para as crianças, uma coisa super bacana que a gente vê e que nesse acervo tem bastante, são os recontos, as adaptações, os pedaços. Por que será que eu quero tanto falar de Robinson Crusoe para as pequenas, se Daniel Defoe não escreveu para eles? Por que eu quero tanto falar de Otelo, se Shakespeare não escreveu para eles? Né? Quero falar da Ilíada. Nada mais difícil no mundo do que Ilíada e Odisseia no seu original. No entanto, a Ruth Rocha conseguiu contar a história de um jeito maravilhoso, né? Seguindo academicamente narrador, cenário, personagem, enfim. E uma outra coisa que hoje eu acho que é bem bacana que está acontecendo nisso, de dizer que a literatura é muito viva, muito pulsante, né? São as novas pesquisas de traduções, por exemplo. Hoje existe uma vontade muito grande de traduzir cada vez mais da língua original e ao pé da letra. Aí vocês vão perguntar, mas sempre nos traduziu da língua original ao pé da letra? Não. Às vezes você podia traduzir um livro que era russo, mas que já tinha ido para o francês, para o italiano. O Lobato traduziu muito assim, né? Ele traduzia alguma edição em francês, mas o original era húngaro, o original era alemão. Então ele traduzia a tradução. Então hoje, eu trouxe até aqui um exemplo que eu acho que é um dos mais bonitos que eu peguei ultimamente, que foi do Moby Dick, né? Aí você diz, nossa, Moby Dick, aquela baleia, mas já não se falou tudo sobre a baleia? Não. Nova versão do clássico exigiu 5 anos de dedicação dos tradutores e a busca de uma linguagem à altura do tom profético de Herman Melville. Então não bastava traduzir, tinha que dizer como o Herman Melville estava me dizendo, como, que palavra que ele quer, que palavra eu ponho aqui. E esses sujeitos, como não tinham nada para fazer, ficaram 5 anos fazendo isso.